guerra as nossas guerras. A palavra de Deus diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência, o desejo, a vontade dos olhos e a soberba, o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e o seu desejo e vontade, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, verso 16 ao 17. Queridos, nós como cristãos temos guerras a ser travadas. O pior inimigo nosso, creio eu, que não é Satanás, é a nossa própria carne. O nosso maior inimigo é a nossa carne, pois quando vencemos a carne, então não terá nenhuma brecha para Satanás operar, pois estaremos em espírito. Então nosso principal inimigo, adversário, é nós mesmos. Paulo disse isso: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero tenho feito. Por causa do pecado, da lei do pecado que estava em seu interior, do coração do homem, Jesus disse, saem os maus pensamentos. Então o que precisamos para vencer a carne, para vencer nós mesmos? Crucificar-nos. Como disse Paulo: já estou crucificado com Cristo. Devemos mortificar a nossa vontade, a nossa carne, renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos, para vencermos então a carne. Vencemos os desejos da carne que combatem contra Deus, as obras da carne. A Bíblia diz que os desejos da carne cobiçam contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ambos se opõem, há uma guerra, há uma luta em nós, dentro de nós. Algo em nós respira e quer Deus, mas algo em nós respira e quer o pecado, as facilidades, os prazeres, as vinganças e tantas coisas erradas. Porque a concupiscência da carne, concupiscência, a vontade da carne. Então, que nesta guerra você possa mortificar a sua carne, crucificá-la, para que então você possa fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo, a vontade das santas palavras de Deus. Qual é a outra guerra, pregador? A nossa guerra contra o mundo. O mundo, aonde diz a Bíblia que o príncipe deste mundo é Satanás. O mundo não no sentido físico, o mundo animal ou o mundo biológico dos animais, plantas, florestas, praias. Não, não é esse mundo, é o mundo como sistema. Um sistema totalmente voltado ao pecado, totalmente controlado e regido e influenciado por Satanás no coração dos ímpios. Este mundo que rejeita a Cristo, como diz a Bíblia: se o mundo vos aborrece, sabei que antes o mundo aborreceu a mim. Porque se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, eu vos escolhi do mundo, então o mundo vos aborrece. Então, esta é a nossa segunda guerra contra o mundo de pecado, o mundo de desgraças e tentações, traições e tribulações. Como fazemos para vencer esta guerra, para vencer o mundo? Diz a Bíblia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então tenha bom ânimo para vencer esse mundo. Esteja com Jesus, seguindo a Cristo, então você vencerá o mundo. Mais um passo para vencer o mundo. Diz a Bíblia em 1 João 5: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, se queremos vencer o mundo, vencer as dificuldades desse mundo, é pela fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer. Em Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer vencer o mundo, tenha fé em Deus, creia no Senhor, creia na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, nas novas promessas de Deus. Então viva para a eternidade. Não viva uma vida buscando os prazeres deste mundo, mas viva uma vida andando com Deus, tendo em vista os bens eternos, os bens celestiais. Então você vencerá o mundo pela fé, pois o justo viverá pela fé. E o nosso terceiro inimigo, a nossa terceira guerra é contra Satanás, o adversário. Paulo disse em Efésios 6: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes estar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra principados e potestades nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, para vencermos o adversário, devemos se revestir do poder do Espírito de Deus, da armadura de Deus,
da presença do Espírito de Deus em nossa vida. Devemos nos revestir desta armadura. Para vencer o adversário devemos também ser sóbrios. A Bíblia diz: ser sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, no qual vocês resistem firmes na fé. A Bíblia também diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, no livro de Tiago, e ele fugirá de vós. Então sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista, seja sóbrio, seja vigilante, então você vencerá o seu adversário. A palavra de Deus também diz em Apocalipse: eles venceram Satanás, os demônios, o acusador, pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram o acusador que os acusava de dia e de noite. Então, se você quer vencer Satanás, se revista com a armadura de Deus, com a presença de Deus. Tenha a palavra de Deus em mente, no seu coração. Guarde ela para não pecar contra Deus. Guarde a palavra de Deus. Esteja lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então você vencerá o adversário. Seja sóbrio e vigilante. Sujeite-se a Deus e resista aos ataques do diabo, às tentações de Satanás. Então você vencerá o teu adversário, o inimigo da sua alma. Essas são as nossas guerras. Guerra contra a nossa carne, contra a nossa vontade, o nosso eu. Guerra contra o mundo e guerra contra Satanás. Vença essas guerras, e todas elas com os princípios bíblicos que eu falei aqui agora. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessas guerras a qual temos travado contra a carne, contra o mundo e contra Satanás, nos dá vitória em Cristo Jesus. Nos ajuda a viver pela fé, a nos revestir da armadura de Deus, a ter bom ânimo, a crucificar a nossa carne, a renunciar a nós mesmos, para que o Teu poder, a Tua graça abunde em nossa vida e o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Eu peço isso, Senhor, e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.